Eu sou Paulo Ferreira, sou desenvolvedor aqui da Bluesoft, né? E hoje eu vou falar para vocês sobre o Event Query. Mas antes de falar sobre ele, eu queria meio que dar duas explicações. Uma sobre o funcionamento do JavaScript e outra sobre um problema, né? Que foi do que surgiu, um problema que surgiu e me fez pesquisar sobre esse assunto. Bom, uma vez eu precisei fazer uma coisa muito simples num componente de barra de progresso, por exemplo, e eu queria deixar ele um pouco mais bonito, né? E eu estava fazendo cálculos em cima dele, né? Eu queria que quando ele chegasse numa determinada porcentagem ele sumisse um texto. Eu não estava utilizando as ferramentas do Style, né? Do CSS para fazer isso. E apesar de eu achar que estava muito legal, eu não estava vendo um problema que eu estava causando. Por quê? Para eu poder fazer todo aquele cálculo de estilo e tal, eu estava tentando fazer uma coisa que não era para eu fazer. Eu estava criando callbacks, né, para vincular no num evento de resize. E aí eu estava fazendo com que esse cálculo se repetia toda vez que acontecia um resize e tudo mais. Por mais que o cálculo não fosse tão complexo assim, não dava lentidão enquanto eu estava utilizando. Se por um acaso no futuro ele fosse rodar junto com outras coisas, isso poderia gerar um problema. Bom, mas por que isso poderia gerar um problema, né? Às vezes a gente confunde achando que o JavaScript ele executa em coisas paralelas, né? Que ele tem várias linhas de execução e tudo mais. Na verdade, não é bem assim. O JavaScript ele é síncrono, né? Ou seja, ele executa uma coisa após a outra. E ele é single thread, ou seja, quando ele vai pegar um processo para executar, ele executa aquele processo, né, aquele código, aquele trecho de código, aquela tarefa do início ao fim. Às vezes acontece da gente precisar criar uma ação que vai executar em paralelo, mas ela é chamada pelo navegador, digamos assim, né? Quem faz essa ação de ter várias linhas de execução é o navegador. Bom, mas beleza. Então, poxa, se o JavaScript funciona, né, em uma única linha de execução e o navegador ele pode fazer em outras linhas de execução, bom, não podemos ter muitos problemas com isso, né? Mas não é bem assim. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre como que funciona essa orquestra de tarefas, né? Quando o navegador está funcionando lá, está lendo o nosso código e tudo mais. Bom, o que faz tudo isso funcionar, né? Toda essa orquestra de tarefas é o que a gente chama de event loop. É um códigozinho que eu vou passar para vocês ali, vou até mostrar para vocês uma representação dele, ele é um pouco mais complexo que aquilo, mas esse event loop, ele é simplesmente um while infinito, que ele tem a obrigação ali de fazer com que o JavaScript leia um código de cada vez, sabe? Ah, eu preciso fazer uma tarefa, então eu vou aqui nesse cantinho esquerdo aqui, né? Eu tenho aqui esse grupinho de tasks e microtasks. Eu preciso fazer uma tarefa que o programador me passou. Eu vou lá, pego a tarefa dele. Ah, agora eu preciso atualizar a tela. Aí eu vou com o meu código lá para o outro canto e assim ele fica pulando de tarefas em tarefas, né, gerenciando para que todas elas meio que funcionem quase como que juntos, mas na verdade elas não funcionam juntos. É uma coisa de cada vez. Então quem faz isso para a gente é o navegador. E aí esse aqui é o código que eu vou mostrar para vocês, mas não é o código verdadeiro, tá, gente? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma representação simplificada. Bom, a gente tem tarefas, temos tarefas com prioridades, que são as tarefas, são as microtasks, e nós temos que atualizar isso na tela do computador. Só que acontece, a gente não atualiza na tela do computador na velocidade que o nosso código está executando. Até porque tem monitores que têm uma limitação de frames por segundo e tudo mais, então tipo, não adiantaria a gente tentar atualizar isso o tempo todo. Não seria nem visível para o usuário e tudo mais. Por mais, por mais assim, treinado que o olho do usuário possa ser para poder pegar ali as mínimas mudanças, não aconteceria.
Então, como que ele funciona? Ele é um loop que ele tem ali algumas condições. Como ele primeiro ele vai pegar uma tarefa. Essa tarefa pode ser qualquer coisa que a gente tenha passado para ele, pode ser aquela tarefa inicial de ler as funções que estão dentro de uma página, pode ser fazer algum cálculo inicial, seja qual for. Ele sempre começa isso, pegando a nossa tarefa. Depois ele vai pegar as microtasks, né, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas microtasks mais para frente. E depois ele vai pegar essas informações, ver, né, o que, que teve de mudança e tudo mais, e atualiza isso na tela. Às vezes, quando a gente cria alguns códigos em JavaScript, que eles meio que se conflitam, por exemplo, eu peguei no meu, na minha tarefa, né, numa mesma função, eu estou olhando um código que deixa o botão azul. E um pouco mais para frente desse mesmo trecho de código, eu defini aquele botão como vermelho. Talvez algumas pessoas pensem assim, ah, então primeiro vai mudar para azul e num estalar de dedos, assim, talvez assim, num mínimo tempo de frame ele vai mudar de cor. Mas na verdade não, ele sempre vai pegar o último resultado. Então ele tem essa inteligência assim que ele faz com que uma coisa meio que anule a outra. E aí não tem essas piscadas de coisas desnecessárias na tela, sabe? Teve um vídeo que eu vi muito interessante falando sobre isso, onde uma pessoa ele estava adicionando uma caixa, né, uma box dentro da página, mas ele inicialmente precisava que ela sumisse. Então ele deu o comando para poder criar essa box e depois ele deu o comando para ela simplesmente sumir. Aí ele falou, poxa, mas será que não vai aparecer por um estalar de dedos não vai aparecer um flash para o usuário? Não, não vai. Porque ele simplesmente vai pegar aquela frame que a gente criou, vai ver o estado dela é, por enquanto, é invisível, inicialmente é invisível. Eu vou inserir ela aqui no meu body, mas ela não vai aparecer, né? É assim que funciona. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ou ficou um pouco confuso? Deu sim. Beleza, vamos para a próxima parte, então. Ah, e aquilo que eu comentei, né, dele ter uma única thread, né? Esse pontinho, esse quadradinho branco aqui nesse símbolo que vocês estão vendo aqui do Event Loop, é mais ou menos assim que ele funciona, né? Ele fica nesse while aqui girando o tempo todo. Quando é um determinado momento que ele precisa ler uma tarefa, abre essa comportazinha aqui de baixo, nessa portinha daqui de baixo, ele vai lá, pega uma tarefa, terminou a tarefa, ele volta para esse loop. Ah, tem um determinado momento que precisa atualizar a tela. Acontece a mesma coisa com essa portinha daqui de cima, e é assim que funciona. As nossas tarefas elas sempre vão entrar nesse cantinho esquerdo aqui. E aí vamos tentar entender um pouquinho mais, por exemplo, quando então que ele vai pegar a nossa tarefa, né? Ah, esse lado esquerdo aqui, né, esse JavaScript Engine aqui, onde nós temos a Memory Heap e nós temos a Call Stack, é praticamente o que está funcionando aqui nesse lado esquerdo dessa task e microtask aqui. Bom, nós temos a nossa pilha de processos, né, normal, quando a gente é assim que a gente acessa lá uma página e tem um código JavaScript, a gente começa tendo ali o nosso código main, né, a nossa parte main. Se tiver algum while, algum for, alguma coisa, ele vai subir esse empilhamento. Então isso aqui é uma pilha normal. Só que se no meio do nosso código a gente tentar chamar algum processo que é para ser executado de maneira síncrona, seja um set timeout, seja um set interval, ou uma promise, alguma coisa do tipo, como eu falei para vocês, né, ele não vai executar aquilo naquele momento. Ele vai simplesmente dar um comando no caso você estiver rodando o navegador, para o navegador, e o navegador vai pegar aquela tarefa e vai executar num bloco separado, que seria justamente esse Web API aqui. Então, ele vai terminar o que ele está fazendo aqui normal, não vai se preocupar com a promise que a gente criou, nem nada disso, e vai deixar rodando ali separadinho. Mas aí, beleza, como que a gente faz então para essa tarefa voltar para nossa para o que a gente está fazendo, né, para nossa tarefa? Imagina que a gente está precisando daquele resultado da promise, a gente precisa receber aquele resultado de volta. E quem faz isso o navegador ele empurra isso para esse event loop, né? E é aqui que a gente vai pegar essas tarefas de volta. Só que existe aquela questão de prioridade, como eu comentei para vocês.
Por exemplo, quando a gente vai criar uma promessa, quando ele termina lá aquela promessa que ele está fazendo e tudo mais, o objetivo dele é meio que retornar uma coisa rápida, né? Então ele não, ele acaba vindo aqui com uma certa prioridade. Ele vem nessa lista de microtasks. Ele não entra na tarefa, ele não entra na lista de tasks. Mas poxa, qual que é a diferença de tasks para microtasks? Bom, as microtasks, o objetivo delas é realmente ser ali um código curto. Quais códigos seriam esses? Seriam aqueles códigos que a gente coloca no demo, sabe? Quando a gente vai fazer um feature para um back-end, alguma coisa assim, a gente coloca, depois que eu tiver esse resultado, then faz um determinado processo. É esse trecho de código assim que ele será chamado, né? E que vai voltar aqui para essa lista de microtasks. E ele será lido quando for chamado de volta para dentro desse lado de tasks e microtasks. E quando que ele é chamado? Ele é chamado quando esse empilhamento todo de tarefas que ele tem aqui acaba. Ou seja, quando ele estiver terminando a tarefa dele, a tarefa atual dele, ou seja, esse empilhamento aqui acabou, ele vai voltar para o loop. Nisso que ele volta para o loop, já deu tempo talvez de uma promise ter retornado, já deu tempo de um set timeout ter chegado ao fim, etc. Ele pegou aquele resultado lá, colocou na listinha de microtasks e abriu essa comporta debaixo daqui. Aí beleza, ele volta para cá e a gente vai pegar de novo as novas tarefas. E ele sempre pega primeiro uma task, uma tarefa só, e depois ele pega todas as microtasks que estavam pendentes, porque o objetivo é que realmente elas sejam pequenas. Então, assim, é para elas serem leves, né? Não é para atrapalhar. O objetivo delas é essa. Por isso que elas têm ali uma determinada prioridade, porque às vezes só vai retornar ali um resultado. Um resultado que é para ser simples. Aqui já é uma representação um pouquinho mais complexa daquilo que eu comentei com vocês, né? Temos lá nosso set timeout, promessa, requisições Ajax, etc. Tudo isso podem gerar tasks e microtasks. Quem vai determinar isso, se vai gerar uma microtask ou task, é, no caso, o navegador, ou se ele estiver rodando em algum outro servidor back-end de JavaScript, alguma coisa do tipo. Mas ele sempre vai funcionar dessa maneira. Quando a gente tem alguma ação que ela entra na lista de microtasks, ela acaba tendo uma certa prioridade. Quando tem tasks, ela não tem toda essa prioridade. Mas é importante que a gente tente sempre manter essas microtasks com o menor esforço possível, sabe? Não fazer com que essa microtask mexa em muitas variáveis, mexa em muitas coisas. O objetivo dela é tipo assim, eu estou esperando aquele resultado lá. Recebi o resultado de volta, beleza, eu vou, tipo, chamar uma outra função, alguma outra coisa, para chamar uma outra task, seja lá o que for, sabe? E é muito importante com que a gente não faça aquilo de, por exemplo, de chamar uma promise, por exemplo, né? Chamar um outro loop de evento, alguma coisa do tipo, no resultado de, no resultado de uma promise, de um sextamate, alguma coisa assim, né? A gente pode acabar criando um loop de uma tarefa criando a outra. E quando a gente cria esse loop, imagina que eu vou criar, sei lá, eu crio um loop, ou eu crio uma cadeia de chamadas, e essa cadeia de chamadas entra aqui na minha microtask, praticamente eu vou travar todo o resto, porque eu vou estar lendo todas essas tarefas daqui, e não vou ler mais o código principal que está sendo executado, que são a lista de tasks, eu não vou estar mais atualizando a página, e isso tudo faz com que o navegador trave, né? Bom, então o que eu queria explicar para vocês é mais ou menos isso, né? Como que funciona ali o por trás, o porquê que a gente pode dizer que o JavaScript é uma linguagem síncrona, uma linguagem simples até, mas é porque existe ali o navegador por trás orquestrando aquelas tarefas para a gente. Bom, Boa. então da minha parte acho que é isso. Aqui eu vou deixar algumas fontes com vocês que eu achei muito, muito legal. É, esse artigo e o conteúdo que tem no próprio JavaScript Info são muito bons, mas especificamente esse vídeo do YouTube aqui, ele é muito bom, esse da Lídia, né? Eu recomendo muitíssimo que quem quiser entender um pouco melhor sobre isso é legal porque ela não só fala sobre essas diferentes situações, como ela também mostra, né, arrastando caixinha para lá e para cá, falando, olha, essa tarefa aqui vai gerar uma microtask, vai gerar uma task, pode gerar um loop aqui, etc.
É muito legal. É isso. Legal.